Havia um homem que ouviu a voz de Deus e escolheu correr na direção oposta. Seu nome era Jonas, um profeta, um homem que conhecia o poder divino melhor do que qualquer um. Deus havia falado: vá para Nínive, pregue contra ela. O mal dessa cidade chegou até mim. Mas Nínive era o inimigo, a cidade mais temida do mundo antigo. Jonas não queria ir, não por medo, mas por algo ainda mais perigoso: convicção de que Deus estava errado. Em vez de obedecer, Jonas foi ao porto de Jope. Comprou uma passagem. Embarcou. Ele estava fugindo para Tarsis, para o extremo oposto do mundo conhecido. O navio partiu. O mar estava calmo. Jonas desceu ao porão e adormeceu. Mas Deus não esqueceu. Deus nunca esquece. Uma tempestade irrompeu, do nada violenta, inexplicável. Além de tudo que os marinheiros já viram. As ondas quebravam sobre o convés. O navio gemia. Os homens gritavam para os seus deuses. Cada marinheiro lançou suas cargas ao mar para aliviar o peso. Nada funcionou. O capitão desceu ao porão. Encontrou Jonas dormindo. Como podes dormir? Levanta! Clama ao teu Deus! Os marinheiros lançaram sortes para descobrir por quem aquela calamidade havia vindo. A sorte caiu sobre Jonas. Todos os olhos se voltaram para ele. Quem és tu? De onde vens? O que fizeste? Jonas confessou sem rodeios: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Um silêncio pesado caiu sobre o navio, maior do que a tempestade. O que faremos contigo para que o mar se acalme? Jonas respondeu sem hesitar: lançai-me ao mar. Por minha causa essa tempestade caiu sobre vós. Os marinheiros remaram com toda a força. Tentaram chegar à terra. Impossível. Então, eles clamaram: Senhor, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E lançaram Jonas ao mar. No instante em que ele mergulhou, o mar parou. Calma absoluta. Sobrenatural. Impossível de explicar. Os marinheiros ficaram paralisados. Temeram ao Senhor com grande temor. Fizeram votos. Mas Jonas estava caindo, descendo, o oceano engolindo seu corpo. As águas estavam ao redor de sua alma. A luz do sol desapareceu acima. O fundo do oceano se aproximava. Jonas estava morrendo. Então Deus ordenou a um grande peixe que engolisse Jonas. E o peixe engoliu. Jonas estava vivo dentro do ventre da criatura, no coração do mar. A escuridão era total, o cheiro insuportável, o calor sufocante. Mas Jonas estava vivo e começou a orar. Nas minhas angústias clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração do mar. As ondas me cobriram. As águas me rodearam até a alma. O abismo me cercou por todos os lados. Desci até as raízes dos montes. A terra fechou para sempre seus ferrolhos sobre mim. Mas tu tiraste do abismo a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Os que seguem vaidades mentirosas abandonam a sua própria misericórdia. Mas eu, com a voz de louvor, te sacrificarei. A salvação pertence ao Senhor. 3 dias, 3 noites, Jonas dentro do peixe. E ao 3º dia Deus falou ao peixe. O peixe lançou Jonas em terra seca. Jonas ficou de joelhos na praia, exausto, transformado, diferente do homem que entrou naquele navio. A voz de Deus voltou pela 2ª vez. Levanta-te e vai para Nínive. Prega a mensagem que eu te disser. Dessa vez, Jonas foi. Nínive era enorme. Uma cidade que levava 3 dias para atravessar. Muralhas colossais, povo sem número. Jonas entrou e caminhou por um dia inteiro, pregando com voz firme. Mas 40 dias e Nínive será destruída. Uma frase. Apenas uma frase. Mas ela cortou o ar como espada. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Declararam jejum. Vestiram sacos do maior ao menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono. Tirou o manto real. Cobriu-se de saco
e se sentou no chão, e proclamou para toda a cidade que nem homens nem animais provem coisa alguma. Clame cada um fortemente a Deus, que cada um se converta do seu mau caminho. Quem sabe se Deus não se arrependeu e se afastou do ardor da sua ira. Deus viu as obras deles, viu que se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Uma cidade inteira foi salva. A maior cidade do mundo antigo, 120.000 pessoas, salva não por um exército, não por uma batalha, mas pela voz de um profeta relutante. Mas Jonas ficou com raiva, grande raiva. Uma raiva que revelava tudo que ele ainda não havia aprendido. Senhor, não era isso que eu dizia enquanto ainda estava na minha terra? Por isso fugi para Tarsis. Sabia que és gracioso, misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade. E agora, Senhor, tira minha vida. É melhor morrer do que viver. Jonas saiu da cidade. Sentou-se ao leste, fez uma tenda e esperou para ver o que aconteceria. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para fazê-lo sombra. Jonas ficou muito contente com a planta, mas ao amanhecer, Deus preparou um verme. O verme feriu a planta e ela secou. Jonas ficou enfraquecido pelo sol escaldante. Pediu para morrer. Minha raiva até a morte é justa. E Deus disse: Tu te apiadas de uma planta pela qual não trabalhaste, que em uma noite cresceu e pereceu. E eu não me apidarei de Nínive, essa grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas? A história de Jonas termina com essa pergunta de Deus. Uma pergunta sem resposta registrada na Bíblia. Uma pergunta aberta para todo aquele que já quis que a misericórdia de Deus só valesse para si mesmo. Porque o maior milagre de Jonas não foi sobreviver à baleia. Foi descobrir que a graça de Deus é maior do que qualquer fronteira humana. E que Deus persegue não para destruir, mas para salvar. Inclusive, quem está fugindo.